O presidente Lula se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para falar sobre a renegociação da dívida dos estados. Eu vou chamar o André Anelli, então, que vai trazer mais informações para a gente. Ô, Anelli, o que pede o governador do Rio de Janeiro? Conta aí para nós. Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Na verdade, o presidente Lula pediu que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aguarde pelo menos até o dia 26 de março, ou seja, terça-feira da semana que vem, antes de acionar o Supremo Tribunal Federal para renegociar a dívida do Estado com a União. Isso porque Cláudio Castro já externou, acabou então falando diretamente para o presidente Lula que pretende sim acionar a Suprema Corte por conta da renegociação da dívida do Estado. Nessa data citada por Lula, então, a Cláudio Castro, no caso, dia 26 de março, terça-feira da semana que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai realizar um encontro com governadores aqui na capital para tratar justamente das dívidas dos estados. E nesse mesmo compromisso, o ministro também deve apresentar um projeto de lei que muda o indexador dessas dívidas. Questionado sobre qual será esse indexador que vai ser utilizado no caso do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro afirmou que a questão não foi tratada na conversa que ocorreu hoje aqui no Palácio do Planalto, mas ele disse que o ministro Fernando Haddad vai montar uma proposta de renegociação que considera a situação particular do Estado. Ele levou a nossa proposta de inicial para tentar, junto com as propostas que ele vai apresentar, agregar nelas aquilo que o Rio de Janeiro já pleiteia. Então, ficamos de esperar até o dia 26 para que a gente tente, em mais uma rodada de negociação, colocar aquilo que o Rio de Janeiro entende como justo e aí, posterior a isso, voltar a conversar se, inclusive, a ação seria uma coisa positiva, não na ideia da briga, mas na ideia da conciliação. Relembrando que nos últimos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a proposta do Ministério da Fazenda deve definir um indexador que tenha uma neutralidade entre a captação do governo federal e o custo da dívida aos estados. O principal alvo nesse caso, então, da discussão é o indexador que corrige a dívida dos entes federados. Essa dívida que atualmente está atrelada ao IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em outras palavras, a inflação e também a taxa Selic, a taxa básica de juros. Os governadores do Sul e do Sudeste propuseram uma indexação que acompanhasse o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto de cada estado. Agora, a expectativa é que em 60 dias sejam negociados ajustes para que o projeto seja então encaminhado ao Congresso Nacional. O governo federal está disposto, pelo menos se mostra disposto a conversar com os estados para a renegociação das dívidas. Agora só falta saber mesmo, Evandro, qual vai ser o modelo dessa renegociação e como essas dívidas vão ser recalculadas a partir de qual indexador. Reunião, então, da semana que vem, que deve definir esses parâmetros. Valeu, André Anelli. Bom trabalho para você. Agora, às 5h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas, nós continuamos. E aí, Luiz Felipe Dávila, o que você está achando dessas negociações, desse toque na porta do governo federal e da proposta que vem também, da contraproposta que vem pelo presidente da República e o ministro da Fazenda? Bom, a primeira coisa é que esse é um problema grande dos estados do Sul e do Sudeste. Isso aqui é um problema do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. É essa turma aí que está com problema de caixa. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa, não tem que ter uma forma genérica, tem que estudar caso a caso e estabelecer a regra. Cada um tem uma fonte de receita diferente, cada um tem um problema diferente. Mas, então, assim, não precisa ter uma forma genérica. Eu acho que tinha que estudar caso a caso como era o projeto de recuperação fiscal do governo passado, como eu disse aqui, que era muito bom o projeto lá feito pelo Mansueto Almeida e Ana Paula Vescovi. Então, assim, nós precisamos ter um acordo com os estados. Sim, tem que rever o indicador? Tem. Mas o que vai fazer para cortar gasto, para privatizar, para fazer reformas estruturantes, para justamente isso não voltar a ser um problema daqui a pouco? Porque o Brasil, o problema da dívida é que ela é um problema recorrente.
liberou geral lá em 2014 a dívida de estados e municípios e ninguém mais quer saber de sanear, porque agora é o seguinte, o aval é da União. Então, se a União não aceitar renegociar comigo, eu vou jogar bomba no colo da União e a União tem que pagar. Então, tá tudo errado. Começou errado, acabou fomentando uma prática devastadora para todos nós contribuintes, que é o aumento do endividamento público, e isso agora precisa ser resolvido. Mas precisa ser resolvido de forma definitiva, como foi no passado a lei de responsabilidade fiscal. Agora, o que a gente não pode deixar é que novos presidentes da República, depois de resolver uma questão fiscal, volte a fomentar a irresponsabilidade fiscal, permitindo estados e municípios a voltar a se endividar. Fala aí, Gani. Concordo absolutamente com o que o Dávila trouxe. Eu acho que mais importante que resolver qual vai ser o indexador, como é que vai ser paga essa dívida, porque no final das contas eles vão se acertar e no final das contas vai ser pago mesmo com o nosso dinheiro, porque o dinheiro do governo federal é o nosso dinheiro, né? Então vão lá emitir títulos de dívida, ou a gente vai estar emprestando ou via impostos. Mas mais importante é criar algum mecanismo para que essa situação não se repita. Talvez, vamos voltar aqui com o mecanismo que existia antes da lei de responsabilidade fiscal, como ainda é hoje nos Estados Unidos. Estados e municípios podem emitir títulos de dívida juntamente aí com os investidores. Então, nós podemos aqui comprar um título da dívida da cidade de São Paulo, do estado de Minas Gerais e assim por diante. Só que é o seguinte, também, na hora que quebrar, o governo federal não ajuda. Aí se vire. Porque tem que ter uma consequência. Tem que ter uma consequência da irresponsabilidade fiscal. Porque se o tempo inteiro não ocorrer um tipo de punição, algum tipo de consequência, é um convite para a irresponsabilidade fiscal continuar e quem vai sempre pagar a conta é a população. Bom, eu quero até aproveitar agora e retomar a conversa que a gente estava sobre a dívida dos estados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o presidente Lula deu o aval para o projeto de lei que muda o indexador da dívida. O texto será apresentado aos governadores na próxima semana. Vamos acompanhar. Mas semana que vem nós vamos ter uma reunião, nós vamos apresentar a proposta da União. Eu penso que dia 26 já está pré-agendada a reunião com os governadores. Já teve aval do Lula. E aí, Piperno, como é que você avalia essa situação? É claro que o governo ele tem que buscar algum tipo de solução. Agora, o que eu questiono é que, junto com a solução, qual é o pacote de contrapartidas que o governo vai exigir dessa turma? Veja, essas dívidas são muito altas, o indexador Selic, ele era de fato cruel e obviamente sangrou ainda mais aqueles devedores que já não tinham, enfim, as condições de saúde financeira e tal. Agora, tudo bem, então tira a Selic e coloca o que no lugar? Além disso, o que os governos, o que os estados e municípios vão oferecer para poder, então, ter acesso a esse novo indexador? Você entende também como, assim, não tem como fechar uma proposta sem colocar uma contrapartida, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, tem que fazer pelo seguinte, porque se não houver acordo, a conta vai sobrar para a União. Então, a União tem muito interesse em chegar a um acordo com entendimento com esses governadores, porque senão ela vai ter que pagar a conta. Então, assim, é uma discussão importantíssima. Agora, como a gente discutiu aqui, principalmente ressaltado pelo Alan Gani e eu, como é que nós vamos estancar a irresponsabilidade fiscal de governos passados? Porque esses governadores não foram culpados por esse rombo. Eles herdaram isso, porque esse rombo foi feito lá atrás. E alguns desses governadores já fizeram reformas importantes, já privatizaram empresas, estão fazendo a lição de casa. Mas o problema é que a dívida continua a crescer. Por quê? Justamente por causa do indicador da dívida. Então isso precisa rever. Agora, como estancar e proibir esse endividamento dos estados e municípios com aval da União? Isso é que não pode acontecer.